agitadíssimo e também o futebol internacional. Tô mentindo, Karine Alves? Não, tá super certo. E a nossa primeira parada vai ser em São Paulo, porque o Palmeiras treinou hoje de manhã. O Jackson Pinheiro acompanhou tudo, vai trazer as informações do Verdão. Inclusive, Felipão já falou por lá. E claro que o Jackson vai falar dos destaques também. Seja bem-vindo ao Central Fox, Jackson. Muito obrigado, Karine. Ótima tarde para você, aos amigos ligados no Central Fox. Olha, um treinamento muito puxado, muito intenso. E até mesmo por conta do calor, foi abreviado. À tarde, o Palmeiras volta a treinar aqui na Academia de Futebol. A pré-temporada, a estreia no Campeonato Paulista, é no dia 20 de janeiro contra o Red Bull Brasil. A dor de cabeça de Luiz Felipe Scolari: reduzir o elenco. Hoje, Felipão, já não contando com o atacante William, que volta só no segundo semestre, conta com 36 jogadores. Em entrevista coletiva há pouco aqui na academia, ele disse que pretende trabalhar com 28 a 30 jogadores. Bom, Felipão falou sobre isso, falou sobre Dudu, falou sobre Ricardo Goulart, falou sobre seleção colombiana. Felipão falou sobre muitos assuntos numa entrevista coletiva que durou quase 1 hora aqui na Academia de Futebol. Foi a primeira coletiva do Felipão em 2019. Agora, no Central Fox, Big Phil. Todo excelente jogador interessa ao Palmeiras, mas nós estamos com um grupo de muito bons jogadores. Já foi provado no ano passado. Portanto, se nós fôssemos analisar, nós temos um grupo ideal, sem problema nenhum, se chegar alguém, se sair alguém. E, em princípio, antes que a pergunta seja formulada, eu tenho 35, não vou trabalhar com 35, os jogadores já sabem. O máximo que vou trabalhar é entre 28 e 30, e a direção também já sabe. Surge novamente o interesse do futebol chinês no Dudu. Você conversou com o Dudu? Quem disse? O noticiário está dizendo. Gostaria de saber se você conversou, se você tem essa informação ou não. Tem papel? Noticiar que o cachorro olhou ali na esquina, todo mundo tá lá correndo. Quero ver ele correr, vir aqui, coisa e tal. Papel, proposta, valores. E tem que pensar um pouco, porque valores ao jogador, não só ao Dudu, a todos os jogadores. Valores dos jogadores oferecidos, muitas vezes não é o correto. Primeiro tem que fazer com o clube. Depois a gente vai ver se o jogador se acerta. Porque quem tem contrato tem que cumprir. Em princípio, ou paga-se a multa. Isso é fácil. O Barcelona, quando quis o Paulinho, foi lá e pagou 40 milhões de euros. ao Guangzhou. Integral, quarentinha. Então, é assim que tem que ser. O futebol tem que ser dirigido dessa forma. E tomara que apareçam as propostas por A ou por B, nós vamos analisar, o clube analisa, o jogador analisa, e aí vamos ver o que vai acontecer. Em princípio, eu gostaria e rezo para que o Dudu permaneça. Esse é o Felipão. Não entrou aí, mas o Felipão falou sobre a Confederação Colombiana de Futebol, que segundo o Felipão ainda insiste, aumenta os valores para de repente contar com um treinador no comando da seleção colombiana. Ele disse que não saiu para o mercado chinês. Se fosse o problema de dinheiro aumentar, ele teria ido para o futebol chinês, teria voltado para o futebol chinês. Portanto, torcedor palmeirense, fica tranquilo. O Felipão segue no comando do Palmeiras, diferentemente aí da situação do Dudu. O salário oferecido pelo futebol chinês é um salário astronômico. O Dudu está balançando, conversa muito com o Felipão. Enfim, a situação ainda indefinida do principal jogador do Palmeiras na temporada de 2018, o cara do Brasileirão do ano passado. Daqui da Academia de Futebol, Jackson Pinheiro para o Central Fox. Valeu, Jackson Pinheiro, portanto, comandante garantido. Agora a gente espera para ver o imbróglio do Dudu, como vai ser o final. Vamos para Porto Alegre, porque o Wagner Martins já está a postos, esperando a apresentação de um cara que já é um velho conhecido da torcida. Boa tarde, Wagner. Seja bem-vindo ao Central Fox.
Tudo bem, Karine? Boa tarde. Velho conhecido e ídolo da torcida do Internacional, Rafael Sobis, 2 passagens por aqui, ganhou na primeira 2006, né? Libertadores da América em 2010, o bicampeonato desta competição. Então é muito ídolo, sim, o Rafael Sobis. Daqui a pouquinho, dentro de 20 minutos, a entrevista coletiva de apresentação oficial deste jogador que já participa normalmente da atividade aqui no CT Parque Gigante. A gente está aqui no Beira-Rio, mas o treino de hoje pela manhã foi no CT Parque Gigante. Rafael Sobis participou da atividade, mas ainda não entre os titulares. E essa é a grande novidade desse início de semana. No primeiro treino com bola, o Odair já reuniu aqueles jogadores que ele entende que são titulares neste momento, né? Pela questão física e também por crédito por terem terminado o ano em alta no time do Internacional, que foi muito bem no Campeonato Brasileiro. Olha só o time do Internacional que o Odair montou hoje pela manhã. Marcelo Lomba, Zeca, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Iago, Rodrigo Dourado, Edenilson e Patrick, D'Alessandro, Nico Lopes e o William Potker sendo o jogador da referência nesse time do Odair. Claro, primeiro treino, ainda tem muita coisa a acontecer até o dia 20, né? Que é a estreia do Inter no Campeonato Gaúcho. Não se sabe se o Internacional vai utilizar esse time, a tendência é que não, mas de qualquer forma, se precisar, esse time aqui estará à disposição do técnico Odair Helma. Claro que tem muita gente para chegar, como por exemplo, Rodrigo Lindoso, que vem do Botafogo, já está em Porto Alegre, realizou exames médicos e é reforço do Internacional, assim como Matheus Galdesani, que pertence ao Curitiba, disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Atlético Mineiro e também vai reforçar o Internacional, 2 jogadores aí para o setor de meio de campo. Daqui a pouquinho, quando o Sobis chegar por aqui, a gente chama e vai ao vivo com a entrevista dele, entrevista coletiva aqui no Central Fox. Volto com vocês aí no estúdio. Combinado, então, Wagner Martins. Daqui a pouco tem o Sobis e também notícias do Corinthians ao vivo com o Fernando Caetano, porque 2 ex-jogadores agora já são diretores do Timão. Daqui a pouquinho aqui no Central Fox. Agora a gente fala mais de mercado da bola, Felipe. Sim, tem novidade na novela Gabigol no Flamengo. Segundo o apresentador do Fox Sports, Benjamin Bach, a negociação do rubro-negro com a Inter de Milão evoluiu nessa terça-feira e o clube está perto de anunciar o centroavante. A negociação seria por empréstimo e não envolve nenhuma facilidade de aquisição de atleta do Flamengo, nem opção de compra de Gabriel Barbosa. A imprensa italiana já divulga que Gabigol permanece no Brasil e o rubro-negro é o provável destino do jogador. E no Flamengo, a expectativa da torcida era de um ano novo recheado de reforços. Mas, por enquanto, reforço apresentado somente 2. O técnico Abel Braga e o zagueiro Rodrigo Caio. Um Flamengo em novas mãos, sob nova direção. Rodolfo Landim assumiu com objetivos ambiciosos. Recolocar o clube no caminho dos títulos. Vamos ganhar tudo esse ano, chega de cheirinho, vamos ganhar título. Ambiciosas também são as tentativas nos bastidores. O Flamengo aposta alto, mira nos principais nomes do futebol nacional. Mas acertar contratações, isso aí já é uma outra história. De certo mesmo, apenas Rodrigo Caio, o zagueiro da seleção brasileira, com status de titular absoluto. Fora de campo, Abel Braga, técnico enérgico. Para muitos, o perfil ideal para o rubro-negro. O torcedor aprovou, mas quer mais. Quem não sonha um dia jogar no Flamengo, né? Não faltam candidatos. Bruno Henrique dos Santos já afirmou que gostaria de defender o clube. As negociações seguem. Enquanto isso, o jogador treina na Baixada Santista à espera de um desfecho. Desfecho que o Flamengo espera na novela Gabigol. O jogador que se destacou pelo Santos em 2018 é um sonho rubro-negro. Essa foto do atacante, reunido com o vice de futebol Marcos Braz, animou a torcida. Mas ele desmentiu qualquer negociação. Uma desculpa, digamos, curiosa. A minha mãe demorou, ela sentou lá na loja e não saía nunca mais. E aí eu tava com um amigo, a gente acabou se encontrando, fui no shopping que praticamente todos no Rio vão. Acabamos se encontrando ali, sentamos, conversamos como pessoas normais, não teve nada de Flamengo, de futuro, a gente apenas se trombou e conversamos normal. Com o fim do empréstimo, ele precisa voltar à Inter de Milão. No entanto, o clube italiano não conta com o atleta para a temporada. E já é certo que ele será novamente emprestado ou mesmo vendido.
Gabigol segue no Brasil e o Santos seria o principal rival nesta longa disputa. Enquanto isso, a numeração divulgada pelo clube tem um número importante ainda vago. Adivinha só, a camisa 9. Mas a última novela de destaque vem de Belo Horizonte. De Arrascaeta é outro que alimenta a vontade de vestir a camisa rubro-negra. A negociação segue. O Cruzeiro já admite vender o jogador. De menos o Dedé, o Cruzeiro vende qualquer jogador. Qualquer jogador. Já acusou o empresário de forçar uma saída? Ele apelou, pegou o Arrascaeta pelo braço e foi embora. Fato é que o uruguaio ainda não se reapresentou na Toca da Raposa, o que aumenta a chance de acerto com o Flamengo. O Cruzeiro só conversa depois que o jogador apresentar aqui na Toca. Dedé, Rafinha, Mariano, Miranda, Gabigol, Bruno Henrique, De Arrascaeta, só alguns exemplos de sonhos rubro-negros para 2019. Flamengo sonha alto, alimenta a esperança do torcedor. Torcedor que mesmo nas contratações não quer nem saber dessa história de cheirinho. Vamos ganhar tudo esse ano, chega de cheirinho, vamos ganhar título. A gente está falando do Flamengo, quem chegou, quem saiu, Lucas Paquetá, e hoje é um dia importante para ele, para o futebol brasileiro. Ele está sendo apresentado neste momento no Milan e a gente vai acompanhar a chegada do Paquetá no gigante italiano. I compagni, tutti i professionisti che lavorano nel Milan. La sensazione è una delle migliori possibili. Sono molto felice e molto coinvolto in questa nuova sfida. E mi piacerebbe molto ringraziare il presidente Paolo Maldini. Aí ele está agradecendo ao Paulo Maldini, presidente, que na verdade, né, com o papel que tem de força no clube, falando que agradece ao Milan a confiança. A gente tem, claro, o áudio em português, mas a geração da TV do Milan vem com a tradução e a gente vai acompanhando aqui a chegada do Paquetá. Di Stefano Sky Sport, benvenuto intanto. Seja bem-vindo. Visto che qui in Italia è facile accostare un nome a un altro, il tuo nome ormai da mesi è accostato a quello di Kaká. Falando que aqui na Itália você já percebeu que é muito fácil relacionar um nome a outro e o seu nome vem sendo relacionado ao de Kaká pela história que ele tem no Milan. Ti senti di avere qualcosa tecnicamente e tatticamente di Kaká? Você sente que tem alguma coisa taticamente, do ponto de vista de futebol, tecnicamente, do Kaká? Il Kaká è un grandissimo giocatore, è un mio idolo e sempre ho visto le sue partite. O Kaká é meu ídolo, eu sempre vi seus jogos. Ed è stato uno dei migliori giocatori del mondo e adesso ele foi campeão do mundo. Spero di poter seguire quello che ha fatto lui e anch'io formare la mia storia. Espero poder seguir o que ele fez, mas ao mesmo tempo espero escrever a minha história no Milan. Nei mesi ci rimandavi all'ufficialità. Come è nato l'amore per Paquetá? Come l'hai scoperto? Come l'hai seguito? Se è vero che avete battuto concorrenze di grandi squadre come il Paris Saint-Germain? Aí ele está perguntando para alguém como foi feito esse mapeamento do Paquetá ao Leonardo. Pergunta para o Leonardo, diretor no Milan. O presidente foi muito gentil. Fa riferimento anche ai brasiliani, diciamo che sono arrivati prima al Milan e anche rispetto a Lucas. Non c'è da scoprire, nel senso questi sono giocatori, ma sia Kaká, Thiago Silva e Pato erano giocatori che giocavano già a un certo livello, come lo è lui. Então ele está falando que não há uma questão de descobrir esses talentos. Aí ele citou Thiago Silva, o zagueiro, o Kaká, citou um outro nome que me fugiu agora, de que já o Pato, jogadores que já tinham uma história, que o Milan viu nascer e foi lá e contratou a mesma coisa o Paquetá. O que ele está querendo dizer com isso? Ele não está dando ao Paquetá o peso de um jovem que o Milan descobriu. Ele está falando que o Paquetá já é uma realidade do futebol. Queste qualità, sia umane, che secondo me è la base di tutto, e dopo come giocatore, e ha sicuramente una margine di crescita importante. Falando que são jogadores que eram jogadores, e no caso do Paquetá, jogadores, no caso do Paquetá, um jogador atual, com uma trajetória inicial muito forte, mas com margem de crescimento muito grande. Ou seja, eles estão contratando um jogador pronto, mas que ainda tem uma curva de crescimento de muito potencial futuro. Milanello, quando l'avete comprato,
Avete pensato a lui come esterno d'attacco, come trequartista, come intermédio de centrocampo? Aí tá falando como você imagina o Kaká, de novo a pergunta relacionada ao Kaká, para o Maldini, como você imagina utilizá-lo como um terceiro homem de meio campo, um homem de marcação? Ha giocato in posizione anche più avanzata, quindi è un ragazzo che ha proprietà tecniche, fisiche. Jogador que tem muita qualidade técnica, física, um jogador que é de chegada ofensiva, tem que se habituar ao nosso futebol, que é uma realidade completamente diferente. Poter riuscire in quello che sarà il suo ruolo, queste poi sono questioni tecniche che vedremo poi. Ele precisa ainda entender qual será o seu papel nessa questão técnica. Então ouvimos aí todo o ponto de vista da chegada do Paquetá, o jogador, o Leonardo, grande atleta brasileiro com trajetória agora diretiva no futebol europeu e jogou por muitos anos no Milan. E claro, Maldini, para muitos o maior ídolo, o cara de maior identificação com o Milan. Paquetá sendo apresentado e você acompanhando aqui no Central Fox. Todo mundo fala do nome do Kaká, fazendo essa comparação, só que ele chega num momento totalmente diferente do Milan, né? Quando o Kaká chegou em 2003 com 21 anos, o Milan era campeão da Champions League. E agora foi eliminado na primeira fase da Liga Europa. Uma situação bem diferente e complicada. Claro que o Lucas Paquetá vai ajudar bastante. Vamos falar do Botafogo, porque o Ferra Reis já falou e a gente mostra um trechinho do que ele disse. Já deu para perceber que o grupo é muito bom, tem pessoas muito legais, muito gente boa e que estão aqui para trabalhar, para vencer na carreira. No Internacional, acho que eu fiz 30 e poucas partidas e no Figueirense 53. Consegui fazer um ano muito bom. Espero manter essa regularidade aqui no Botafogo também, conquistar títulos e fazer o que eu fiz no Figueirense, onde eu me destaquei melhor. Essa mesclagem do futebol mais aguerrido com o futebol mais técnico aqui do Rio, acho que vai ser muito bom. E como eu disse, eu espero tá correspondendo dentro de campo da melhor maneira. Cara, eu sou um cara que gosta de desafio e eu acho que a gente tem que estar preparado. Se a gente quer conquistar algo grande na vida, a gente tem que estar preparado para tudo, e ainda mais num clube como o Botafogo. Então, independente do que vir pela frente, a gente tem que encarar da melhor maneira. Meio-dia mais 21 minutos, o Central Fox nesse clima de apresentações no Brasil e no mundo. Já teve apresentação e foi de dirigente, que até pouco tempo jogava bola. Vamos ao CT, olha lá, novas caras. Temos aí novas caras e o nosso grande Fernando Caetano acompanhando o Corinthians no CT Joaquim Grava. Sheik, Wilson, novas velhas caras, né? O que mudou é a nova função. Grande abraço para você, Caetano. Um abraço para você, Felipe, Karine, a todos que nos acompanham no Central Fox. Pois é, né? Ex-jogadores, o ex-zagueiro Wilson e também o ex-atacante Emerson Sheik agora trocam de lado, deixam o campo e vão assumir a função de dirigentes na diretoria do Corinthians. O Wilson será o novo gerente de futebol e o Emerson Sheik o novo coordenador. Os dois participaram agora há pouco da entrevista coletiva. Vamos ouvir o que eles disseram dessas novas funções no Corinthians. Você ficou famoso por alguns atrasos quando era jogador. Agora que você é dirigente, como é que você vai lidar com essa situação? Ele vai controlar o relógio de ponto. Eu já imaginava que essa pergunta viesse parte de vocês. Sempre admirei as pessoas que reconhecem seus erros e têm a grandeza de pedir desculpas em alguns momentos, ou não também, né? Mas eu acho que toda a minha história enquanto atleta, e principalmente esses erros que você citou, tudo isso serve agora. Porque eu vou chegar no atleta, quando eu identificar ou achar que está cometendo algum erro, e falar com propriedade. Não é um bom caminho. Não é um bom caminho. Ficou no passado. Hoje a minha condição e a minha posição hoje é diferente. E eu vou usar tudo isso a favor. Mostrar para o atleta que mesmo o Emerson Sheik tendo vencido títulos, conquistado títulos e jogado em grandes clubes, também cometeu alguns erros. Obviamente que o torcedor ele enxerga mais o jogador externamente, né? Como você falou, na quarta e no domingo. E devido a uma lesão muito séria que eu tive no joelho, no qual acabei tendo que encerrar a carreira com 30 anos,
eu não consegui fazer como eu desejava, como foi a minha intenção de vir para o Corinthians, como jogador atuando ali nas 4 linhas. Quando eu vi isso, que eu não conseguia mais ajudar dentro de campo, que é onde aí a gente entra e passa para a imprensa, para o torcedor, eu falei, eu preciso ajudar de alguma forma. E pelo meu caráter, pelo meu jeito de ser, sempre solidário com amigo, com companheiro, com funcionário, seja quem for, eu comecei, eu tenho que ajudar de alguma forma. Além do Wilson e também do Emerson Sheik, quem também deu entrevista coletiva hoje aqui no Corinthians foi o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves, que falou sobre algumas negociações em andamento, como, por exemplo, a do meia equatoriano Sornosa, que veio do Fluminense e já foi aprovado nos exames médicos, mas ainda não foi apresentado oficialmente. O Duílio, então, falou sobre a situação do Sornosa. Bom, Sornosa, faltavam alguns detalhes que a gente resolveu ontem no fim da tarde. E hoje a gente agora deve estar anunciando daqui nas próximas horas oficialmente. E ele já passa a trabalhar no campo com bola normalmente junto com os outros atletas. Em relação ao Romero, a gente vem tratando isso, já não é de hoje, há mais de 6 meses. A gente tem intenção e quer que ele fique. Ele também demonstra interesse em continuar no Corinthians, mas a gente ainda não chegou a um acordo. Espero que nos próximos dias aí a gente possa definir se ele continua ou não, mas a intenção do Corinthians é que ele fique com a gente na próxima temporada, nessa temporada. Portanto, então, do Duílio Monteiro Alves, falando aí das situações do Sornosa e também do Romero. O dirigente corintiano também falou sobre a possibilidade de contratação do zagueiro Gil, que retornaria ao Corinthians, e também do atacante Wagner Love. Ele disse que essas negociações são bem difíceis, que envolvem valores muito altos e que dificilmente serão concluídas. Mas, de qualquer forma, o Gil já está descartado, o Corinthians ainda segue tentando o Wagner Love e tentando esquentar a negociação com o Atlético Mineiro para trazer o meia atacante Luan. Com informações do Corinthians, direto do Centro de Treinamento Joaquim Grava, a gente volta aos estúdios do Central Fox. Valeu, Fernando Caetano, muito obrigada pelas informações. Dia agitado no futebol e o Rally Dakar também está acelerando. Os times do futebol brasileiro, Paulo Henrique Ganso conseguiu liberação do Amiens para poder voltar ao futebol nacional. Se liga. O meia de 20 anos e 29 anos recebeu a autorização do Sevilha, dono dos direitos, e do Amiens, clube francês que ele defende desde a metade do ano passado, para negociar um empréstimo ao futebol brasileiro. O meia segue de férias no Brasil e está aberto a ouvir propostas. No entanto, a questão é complicada, já que o salário do jogador é alto para os padrões nacionais. Ganso tem contrato com o Sevilha até o meio de 2021. Pelo Amiens, onde está emprestado, ele não teve sucesso. Fez apenas 13 jogos na temporada, 6 como titular, sem balançar as redes. Todo início de ano é a mesma coisa. Os torcedores ficam ali na expectativa, sonhando, esperando grandes contratações. E aí os clubes, claro, saem às compras. Só que no Rio de Janeiro, por exemplo, a lista de desejos ainda deixa muito a desejar. Começo de ano, época de ir às compras no futebol brasileiro. Os clubes do Rio andam movimentando o mercado e o termômetro da bola chega para analisar o custo por uso. O que chegou ou comprou e o quanto pode render a qualidade do produto. O Flamengo é o consumidor rico do mercado. Tem muito dinheiro, mas pouco usou. Contratou o técnico Abel Braga, que com o elenco enxuto, digamos assim, fez um bom trabalho no Fluminense. E trouxe o zagueiro Rodrigo Caio, de 25 anos. O zagueiro tem potencial. Chegou a ser convocado por Tite, mas pouco atuou pelo São Paulo em 2018. Apenas 23 jogos e 2 gols marcados. Agora vamos para o consumidor que não tem vergonha de pechinchar, o Vasco da Gama. O clube vem passando por dificuldades financeiras, mas aproveitou boas oportunidades no mercado.
foram 8 contratações, entre elas um velho conhecido do futebol brasileiro, o meia Bruno César. Na temporada 2017-2018, o meia fez 33 jogos e marcou 2 gols pelo Sporting. Chega para ser o comandante do meio-campo. Outro bom nome contratado pelo Gigante da Colina foi o lateral Danilo Barcelos, ex-Ponte Preta. O lateral fez 37 partidas na última temporada, marcou 4 gols e deu 7 assistências. Mas o volante Felipe Bastos, esse não vem fazendo boas temporadas. Foi rebaixado com o Sport e jogou pouco em 2018. O Fluminense foi ao mercado, mas também serviu de mercado para muita gente. 7 jogadores chegaram e 11 saíram. Dos que chegaram, destaque para Bruno Silva, ex-Cruzeiro. O volante não foi bem em 2018, só que pelo Botafogo mostrou que tem potencial. É uma boa aposta do tricolor. Agora, os que saíram vão fazer falta. Gum, líder da defesa tricolor. Jadson, Sornosa e Richard, os destaques do meio-campo, e Júlio César, o paredão tricolor. Vão fazer muita falta, hein? Agora, o último consumidor. Esse foi bem mais acanhado no mercado. Talvez por falta de dinheiro ou por não conseguir pechinchar tanto. O Botafogo trouxe 4 jogadores. Destaque para o zagueiro Gabriel e Diego Cavalieri. Gabriel foi titular no Atlético Mineiro em boa parte do ano e Cavalieri estava livre no mercado. Mas o Glorioso perdeu peças importantes. Igor Rabelo foi para o Galo, Brenner para o Goiás, Moisés não renovou e o goleiro Jefferson anunciou a aposentadoria. Vida difícil para o Fogão. O mercado ainda está aberto. Os clubes estão de olho. E novos produtos podem aparecer na listinha do seu time.